Poucos percebem, mas a miséria não começa na carteira, começa no coração, nas palavras que repetimos em silêncio, nas frases que aprendemos a aceitar como verdade. Isso não é para mim, nunca vou sair dessa situação. Alguns nascem com sorte, outros não. E é aí que mora a prisão. O espírito da miséria se instala quando deixamos de acreditar que somos filhos de um Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Foi numa manhã cinzenta, de vento úmido e janela entreaberta, que Lorena entendeu isso pela primeira vez. Aos 47 anos, depois de uma sequência de fracassos que pareciam intermináveis, ela se sentou no chão da cozinha, entre contas atrasadas, e disse: Deus, se o Senhor ainda fala, então fala comigo agora. Não foi uma resposta audível, nem um anjo de luz. Foi algo mais sutil, um pensamento forte, como uma intuição que se impõe. Leia os Salmos. Lorena nunca tinha sido muito ligada à Bíblia, mas naquela manhã abriu-a com as mãos tremendo, e seus olhos caíram sobre palavras que pareciam ter sido escritas exatamente para ela. Ali, no silêncio do seu lar oprimido, começou uma jornada que mudaria sua história. Não foi um milagre instantâneo. Não houve chuva de moedas do céu, mas houve algo ainda mais poderoso, a revelação de que a escassez espiritual é a primeira a ser vencida. Porque quando a alma entende que não nasceu para a miséria, o mundo começa a mudar por fora também. E é sobre isso que falaremos hoje. Sobre como um salmo, entre tantos, pode destruir o espírito da pobreza, que tenta se instalar em lares, corações e até igrejas inteiras. Vamos juntos entender como a palavra de Deus tem sido, geração após geração, o antídoto contra a mentalidade de miséria. E como você pode declarar isso hoje mesmo sobre sua casa, sua família, seus sonhos. Na semana seguinte àquela oração solitária, Lorena não ganhou na loteria. Não apareceu um parente rico disposto a pagar suas dívidas. Mas aconteceu algo mais real. Ela acordou com sede da palavra. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de abrir a Bíblia antes de olhar o celular, antes mesmo de preparar o café. A cada manhã, um salmo novo. E pouco a pouco, a mentalidade de escassez começou a ceder espaço a algo que ela jamais imaginava experimentar. Paz. Uma paz que não dependia do saldo da conta bancária, nem da resposta do chefe, nem da expectativa alheia. Era uma paz plantada por dentro, regada por versículos que pareciam florescer nas frestas das preocupações diárias, como se Deus estivesse arrancando, uma a uma, as mentiras que aprendiam havia décadas. Foi no Salmo 65 que ela encontrou um tesouro. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Ela sublinhou aquela frase com força, e lágrimas brotaram. Como nunca tinha visto aquilo antes. A terra visitada por Deus se torna fértil. A vida visitada por Deus se torna próspera. A alma visitada por Deus se torna livre. E ali, na mesa simples de sua cozinha, Lorena entendeu. Deus não ignora corações sinceros. Não ignora os que o buscam com fome, nem aqueles que o mundo já desistiu. Ela começou a declarar esse salmo todos os dias, não como um mantra mágico, mas como um lembrete diário de que o céu continua aberto para aqueles que creem. Começou a escrever os versículos em papeizinhos e colar nas paredes. Começou a andar pela casa recitando promessas. E, estranhamente, as portas começaram a se abrir. A vizinha que nunca falava com ela ofereceu uma oportunidade de renda extra. Um conhecido antigo a indicou para um trabalho de meio período. E mesmo o coração do filho, tão fechado e distante, pareceu se derreter numa conversa inesperada no fim de tarde. A transformação não veio de fora para dentro, veio do alto, diretamente para dentro, e começou a se espalhar como luz vazando pelas frestas. E agora, eu pergunto a você que está assistindo a este vídeo, em que área da sua vida você tem sentido o peso da escassez? Em que canto do seu coração você tem aceitado, sem perceber, uma mentira de que isso é tudo o que dá para ter? Será que você, como Lorena, precisa permitir que a palavra visite sua terra seca e a transforme em solo fértil? Talvez esse seja o seu momento de romper. Talvez hoje Deus esteja tocando você através deste vídeo porque chegou a hora de calar a voz do espírito de miséria e deixar que o salmo da abundância tome conta. Se você sentiu que essa história falou com você, não guarde só pra si. Tem muita gente precisando ouvir isso. E agora eu te faço um pedido diferente. Nada de curta e compartilhe por obrigação. Mas se essa mensagem bateu em algum lugar aí dentro, se inscreva no canal. Não como quem só clica num botão, mas como quem entra para uma casa espiritual onde histórias como a sua são bem-vindas. Aqui a gente não apenas assiste, a gente caminha junto.
E mais do que isso, me conta aí nos comentários. Qual versículo tem sido o seu sustento nesses dias? Qual salmo tem sido o seu abrigo, sua resposta, sua fortaleza secreta? Quero muito saber, porque talvez sua história seja o próximo testemunho que vai tocar outra pessoa. Lorena percebeu que nem todos os seus inimigos tinham rosto. Não eram apenas boletos, escassez de oportunidade ou dívidas atrasadas. Havia algo mais profundo, mais silencioso e, por isso mesmo, mais perigoso. O medo constante de que as coisas nunca mudariam. Essa sensação, quase invisível, de que a vida inteira já estava definida, como se o sofrimento fosse herança e a escassez, um carimbo permanente. Quando criança, ouviu muitas vezes que dinheiro não dá em árvore, que ricos não entram no céu, que quem é honesto sempre sofre mais. Essas frases, ditas com amor por quem também vivia sob o peso da escassez, foram como sementes lançadas no coração. E sem perceber, Lorena cresceu esperando o pior, aceitando pouco, acreditando que pedir mais, fosse a Deus ou a vida, era um pecado disfarçado de ambição. Mas quando começou a declarar o Salmo 65, algo mudou. A repetição diária não era apenas um ato religioso, era uma guerra espiritual. Era como se cada palavra arrancasse uma raiz velha, cada verso fosse uma espada cortando laços invisíveis com a mentira. Tu enriqueces grandemente a terra, ela repetia com fé, e acrescentava, e minha vida também. Esse era o momento em que ela começou a entender que a abundância de Deus não é vaidade. É provisão com propósito. Deus não prospera apenas para encher bolsos, mas para alcançar vidas. E quem vive com propósito, vive com provisão. Um dia, ouvindo uma pregação antiga de uma evangelista que mal conhecia, uma mulher de voz doce, mas firme, Lorena escutou algo que a abalou por dentro. O espírito da pobreza não teme dinheiro, ele teme revelação. Essa frase explodiu em sua mente como um trovão. Revelação. Era isso que ela estava recebendo. Uma nova visão sobre si mesma, sobre Deus, sobre o que era possível quando se crê de verdade. Ela anotou essa frase num caderno e começou a orar por isso. Senhor, não me dê apenas recursos, me dê revelação. E então as portas começaram a se abrir em outro nível. Não apenas externas, internas. Ela começou a ter ideias para empreender com coisas que antes desprezava. Receitas antigas de família, cuidados com idosos, pequenos serviços que se transformavam em rendas dignas. A cada novo passo, ela sentia como se estivesse restaurando sua identidade, descobrindo que não era vítima do sistema, nem fruto do acaso. Era filha, e filhas têm herança. Mas não pense que tudo foi suave. Houve resistência. Houve dias em que parecia que nada acontecia. Dias em que ela mesma duvidava da própria transformação. O velho medo batia à porta. Mas agora, ela tinha uma arma, o Salmo. E a cada vez que a insegurança se aproximava, ela declarava: a terra que o Senhor visita, Ele faz transbordar. E dizia: eu sou essa terra. Foi nesse tempo que ela percebeu que pobreza não é só falta de dinheiro. É quando se aceita viver com menos do que Deus prometeu. É quando se crê mais nas dificuldades do que nas promessas. É quando se olha para o chão ao invés de olhar para o céu. E isso, sim, é uma guerra que só pode ser vencida com a espada do Espírito. Houve um momento-chave na vida de Lorena em que tudo começou a se encaixar de maneira quase simbólica. Não foi um evento grandioso, nem uma resposta imediata de oração. Foi um gesto simples, mas poderoso. Ela decidiu fazer uma faxina completa em casa. Mas não era uma limpeza comum. Ela não queria apenas varrer o chão ou lavar as cortinas. Ela queria, acima de tudo, arrancar tudo aquilo que representava escassez, dor, abandono. Era como se o ato físico estivesse em completa sintonia com o que Deus vinha fazendo dentro dela. O sofá velho, rasgado e encostado no canto, foi doado. As roupas guardadas há mais de uma década, que só alimentavam o pensamento de que, um dia talvez sirvam de novo, foram entregues em sacolas para uma instituição. Até mesmo os armários onde antes faltava alimento, agora eram arrumados com reverência, como quem prepara um altar. Nesse mesmo dia, ela sentou à mesa, aquela mesma mesa onde tantas vezes chorou sozinha, e decidiu ungir cada cômodo com óleo. Havia assistido a um vídeo de uma missionária que ensinava isso: separar a casa para Deus, com oração em cada parede, cada entrada, cada canto. E assim ela fez. Declarou os versículos do Salmo, clamou pela provisão divina, agradeceu por tudo o que ainda não tinha, mas que já sentia vindo. E ali, naquela tarde silenciosa, Lorena compreendeu que sua casa não era mais território do medo, era solo sagrado, um lugar onde o espírito da pobreza não teria mais espaço para crescer. Na semana seguinte, ela não ganhou uma promoção, mas algo muito mais significativo aconteceu. O filho mais novo, que mal conversava, sentou-se ao seu lado com um copo de suco
e perguntou: Mãe, por que você tem falado tanto com Deus ultimamente? Aquela pergunta atravessou o peito dela como uma flecha doce. Ela respondeu com um sorriso que já carregava a maturidade da fé. Porque é Ele quem está mudando tudo. E pela primeira vez em anos, os dois oraram juntos. Não uma oração decorada, mas um diálogo sincero, com palavras simples, onde até os silêncios pareciam sagrados. Foi nesse período que Lorena começou a fazer anotações diárias, um tipo de diário espiritual. Ali, ela registrava pequenas conquistas, como o fato de conseguir quitar uma conta atrasada, ou de ter sido convidada a liderar uma roda de leitura bíblica entre vizinhas. Coisas pequenas aos olhos do mundo, mas gigantes aos olhos de quem já achou que nunca sairia do fundo do poço. Ela escrevia tudo, inclusive os dias ruins, os medos que insistiam em aparecer e as promessas que se tornavam escudo. O mais bonito, no entanto, foi perceber como as palavras que antes pareciam só letras em papel, agora tinham vida. O salmo que dizia: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos", agora se cumpria quando ela servia um café para a amiga, que antes a evitava por causa de fofocas passadas. O verso que dizia: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão", agora fazia sentido quando um antigo cliente voltava pedindo seus serviços. O Salmo 65, antes apenas uma sequência poética, havia se tornado uma estrada, e ela agora caminhava por ele com passos firmes. Essa transformação era mais do que ela jamais imaginou viver. E é isso que você precisa entender agora. Talvez você ache que está longe de uma mudança como essa. Talvez sua realidade esteja tão carregada que nem consiga acreditar. Mas eu te garanto, o salmo que muda a sua vida não é aquele que você escuta uma vez e esquece. É aquele que você planta dentro do peito, rega todos os dias com fé e espera o tempo certo da colheita. Lorena jamais poderia imaginar que o simples ato de abrir sua Bíblia em silêncio, todas as manhãs, acabaria se tornando o sopro que mudaria a atmosfera do seu bairro inteiro. Porque quando uma alma é liberta do espírito da miséria, ela não volta a andar do mesmo jeito. Não compra mais pelo impulso do medo. Não trabalha mais como escrava da urgência. Não pensa mais como quem nasceu para viver limitado. Ela começa a irradiar algo diferente. Uma confiança que incomoda os acostumados com a escassez, mas que atrai os que têm sede da mesma libertação. Foi assim que surgiu um pequeno grupo de estudo, improvisado nas tardes de quarta-feira. Começou com uma vizinha que pediu emprestada a Bíblia dela. Depois, outra que ouviu as orações vindo da sala e quis saber mais. E de repente, ali, no mesmo lugar que antes fora sufocado por dívidas, amargura e silêncio, havia agora risos, café quente, versículos abertos e cadernos rabiscados com promessas sublinhadas. Lorena não era pastora, nunca foi missionária, nem estudou teologia. Ela era cuidadora de idosos, profissão que exercia com paciência e dignidade. Mas agora, mais do que cuidar de corpos frágeis, sentia que sua missão era cuidar de corações quebrados. E havia muitos deles, homens e mulheres que tinham aceitado como normal viver abaixo da linha da promessa. Pessoas feridas pela rejeição, esgotadas pela falta de reconhecimento, doentes da alma por nunca terem ouvido que são herdeiros do céu. Lorena não pregava com eloquência, mas sua história fazia mais do que discursos. Ela mostrava que fé não é utopia, que o salmo declarado com entendimento tem o poder de mudar realidades, que Deus ainda ouve os que clamam com verdade e que o tempo da colheita vem para aqueles que não desistem no meio da plantação. Foi então que algo curioso começou a acontecer. Um comércio local que estava prestes a fechar as portas por causa das dívidas se reergueu depois de receber conselhos simples baseados em princípios bíblicos. Um casal em crise retomou o diálogo depois de participar de uma das reuniões na casa de Lorena. E até uma adolescente, antes entregue à ansiedade e aos vícios digitais, começou a participar das leituras semanais, dizendo que ali, naquele ambiente, sentia algo que não sabia explicar, mas que a fazia respirar melhor. Nada disso foi planejado. Não houve estratégia, nem intenção de começar um projeto social ou um ministério. Foi apenas uma mulher comum, decidida a viver de forma extraordinária. Uma mulher que escolheu não mais se curvar diante do espírito da miséria, mas andar lado a lado com a verdade do Evangelho. O que começou com um salmo se transformou em um rio. E como diz o próprio Salmo 65, os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam de alegria e cantam. Essa era a descrição perfeita do que agora acontecia. A colheita se espalhava, os frutos apareciam, e até os que duvidavam precisavam admitir, algo novo estava nascendo ali. E você, já pensou que talvez o milagre que você tanto espera para a sua vida possa começar com uma atitude simples, mas cheia de fé? Talvez você não precise mudar de cidade,
de trabalho ou de rotina. Talvez precise apenas permitir que a palavra se torne semente viva dentro de você. Talvez o seu lar seja o próximo altar de restauração no seu bairro. Talvez você seja o próximo a dizer: eu sou essa terra visitada por Deus. Lorena não tinha muitos bens para deixar aos filhos. Nenhuma casa no litoral, nenhum cofre cheio de joias, nenhum nome conhecido entre os ricos da cidade. Mas agora, com os olhos lavados pelas lágrimas de quem venceu batalhas internas, ela tinha consciência de algo muito mais valioso. Estava deixando uma herança espiritual que nenhum ladrão poderia roubar. Os versículos que antes ela mal compreendia, agora estavam gravados em sua alma e transbordavam em suas atitudes. Seus filhos, mesmo os mais resistentes, começaram a perceber que algo havia mudado na base da casa. Não era uma mudança superficial, passageira. Era algo como uma fundação nova, fincada em solo firme. Havia paz no ar. Havia direção no olhar da mãe. Havia fé, e isso era visível. Ela costumava dizer: quem aprende a declarar a palavra, ensina seus filhos a viverem livres. E era isso que fazia diariamente. Não forçava ninguém a segui-la, mas sua constância era um farol. O filho mais velho, que trabalhava com manutenção de equipamentos e vivia amargurado pelas contas acumuladas, foi o primeiro a perguntar sobre o salmo. Mãe, aquele lá que você vive recitando, ele diz mesmo que Deus enriquece a terra? Ela sorriu e respondeu: sim, e o solo que mais precisa de riqueza, às vezes, é o coração. A partir desse dia, ele passou a anotar pequenos trechos, ouvir os vídeos com ela e até acompanhar os encontros com as vizinhas, ainda que meio tímido, meio desconfiado. Mas a semente estava plantada. E não parou aí. Uma de suas noras, que vivia adoentada e desanimada, pediu oração. Disse que sentia peso dentro de casa, como se algo a puxasse para baixo todos os dias. Lorena, com toda delicadeza, levou um pequeno frasco de óleo e um salmo escrito à mão, com uma fita de cetim amarrada. Não é mágica, minha filha. É fé, é palavra. Deixa isso na sua Bíblia. E lê em voz alta quando o silêncio da alma for demais. Sem alarde, sem exagero. Apenas direção. E semanas depois, aquela mulher voltou para agradecer. Disse que dormia melhor, que sonhava com mais clareza, que sentia uma luz diferente nos cômodos, como se algo tivesse sido varrido dali. Essa é a força de quem entendeu que a verdadeira prosperidade é caminhar com Deus em todas as áreas da vida. Não se trata apenas de cifras, mas de ter paz onde havia desespero, de ter criatividade onde antes só havia dívidas, de ter amor onde havia abandono. Lorena não ganhou fama, mas virou referência. Não foi destaque em redes sociais, mas se tornou abrigo para muitos corações próximos. E tudo isso por causa de um salmo, um único salmo, que ela decidiu viver, não apenas ler. Você já pensou no que sua história pode deixar como legado? Já refletiu sobre o que seus filhos, sobrinhos, netos, ou mesmo aqueles que convivem com você, vão lembrar quando falarem do seu nome? Talvez não seja um carro do ano, talvez não seja um diploma pendurado na parede, mas e se o que você deixar for uma vida que demonstrou na prática que Deus é suficiente, que a palavra é verdadeira? Que o espírito da pobreza pode ser vencido com perseverança, fé e obediência? Esse tipo de legado ninguém apaga. E se hoje você está aí, sentindo que não tem muito a oferecer, lembre-se disso. Foi no deserto que Deus mostrou a Israel que podia fazer maná cair do céu. Foi na terra seca que ele mostrou que podia brotar água da rocha. E é na escassez que ele se revela como fonte inesgotável. Você não precisa de muito para começar, só de uma decisão, uma entrega, uma disposição para dizer: Senhor, visita minha terra, faz transbordar. Ao longo de sua vida, Joel foi sendo moldado pela presença de Deus de forma tão profunda que já não era possível reconhecer no homem maduro aquele jovem de alma vazia e de coração endurecido. A transformação não havia sido um momento repentino de êxtase espiritual, mas sim uma jornada constante de aprendizado, quedas e redenção. Sua fé não era feita de discursos decorados nem de clichês, mas de testemunhos vivos, tanto os seus quanto os das pessoas que ajudou ao longo do caminho. E talvez essa fosse a grande beleza de sua história. A fé é enraizada na experiência, no amor demonstrado em atitudes diárias, no serviço silencioso e sincero ao próximo. Joel passou a dedicar parte do seu tempo a visitar hospitais, não com intenções teatrais ou promessas vazias, mas apenas com o desejo de estar ali, de ouvir, de segurar mãos tremendo de dor ou medo, de sussurrar palavras de paz no ouvido de quem já não tinha mais forças para lutar. Um dia, uma jovem enfermeira, que havia perdido a fé após a morte da mãe, se aproximou de Joel e perguntou por que ele fazia tudo aquilo, mesmo sem ser pastor ou religioso de verdade. Ele sorriu com bondade e respondeu: porque eu fui salvo por um amor que não exigiu diploma,
púlpito ou palco, só um coração disponível. Suas palavras tinham um peso especial, porque vinham de um lugar real. Joel não era um pregador no sentido tradicional, não subia em palcos, não comandava multidões, mas impactava vidas uma por uma, com o simples poder da escuta, da presença e da empatia. E isso o tornava mais relevante do que muitos que falavam alto, mas não sabiam o que era chorar com quem chora. Um dia, caminhando por uma estrada de terra batida numa cidadezinha onde levava mantimentos e livros para uma escola rural, Joel parou diante de uma árvore frondosa e se sentou à sua sombra. Estava cansado, não só do corpo, mas da alma. Não havia tristeza em seus olhos, apenas um profundo senso de missão cumprida. Ali, sozinho, ele orou. Uma oração simples, como sempre fora. Não pediu nada, apenas agradeceu. Pelo tempo, pelos tropeços, pelas dores que o ensinaram, pelas pessoas que cruzaram seu caminho. Agradeceu até pelos dias em que sentiu vontade de desistir, porque eles o fizeram lembrar que era humano e que Deus, mesmo assim, continuava o chamando pelo nome. Naquele mesmo dia, voltou para casa e escreveu uma carta. Não sabia bem para quem seria, mas precisava que aquelas palavras existissem. Falava sobre recomeços, sobre como é possível renascer mesmo quando tudo parece perdido. Disse que, mesmo se ninguém acreditasse em você, ainda assim valia a pena seguir se o seu coração estivesse ancorado na verdade. Que o amor de Deus não é um sentimento distante, mas uma escolha diária, e que cada passo na direção do bem, mesmo que pequeno, é celebrado no céu. Alguns meses depois, Joel sentiu seu corpo falhar. Não foi repentino, mas também não foi longo. As visitas diminuíram, as caminhadas se tornaram curtas, os olhos, porém, continuavam acesos. Quando o médico sugeriu o internamento, ele recusou com serenidade. Eu só quero estar em casa, rodeado pelas coisas simples que me lembram da graça. E assim foi. Os amigos mais próximos vieram vê-lo, trouxeram violões, leituras, orações. Mas o que mais confortava Joel era a lembrança das pessoas que havia ajudado ao longo dos anos. Ele dizia, se ao menos uma dessas vidas tiver encontrado um caminho mais leve por minha causa, então tudo valeu. Nos seus últimos dias, o silêncio se tornou sua prece, e quando finalmente fechou os olhos pela última vez, não havia medo, havia paz. Uma paz que só conhece quem decidiu viver por algo maior do que si mesmo. O sol já ia se pondo sobre os campos, tingindo de dourado os telhados antigos e os rostos cansados que voltavam para casa depois de mais um dia comum. Para muitos, a vida segue como um rio calmo, mas para aqueles que ouvem o chamado de Deus, nada permanece igual. Naquela cidadezinha onde tudo parecia estar no automático, algo novo havia germinado. O movimento que começara com uma oração simples no interior da alma de um homem, agora se espalhava como um perfume suave e impossível de ignorar. Os encontros organizados por ele, aquele antigo açougueiro convertido em evangelista, não eram mais apenas momentos de reflexão, se tornaram resgate de vidas, de propósitos, de sonhos antes adormecidos. As pessoas passaram a ver a vida com novos olhos. A senhora que vendia doces na praça voltou a sorrir depois de anos de solidão. O adolescente inquieto, sempre em busca de aceitação, agora encontrava identidade nas escrituras. E até mesmo os mais céticos começaram a admitir que algo inexplicável estava acontecendo ali. Não eram só palavras bonitas ou música suave. Havia algo maior, o toque do espírito, invisível aos olhos, mas inconfundível para a alma. Cada história contada, cada testemunho partilhado, se entrelaçava com as escrituras de maneira tão precisa que parecia que o próprio céu havia decidido escrever ali um novo capítulo. Mas nada disso seria possível sem o abandono do orgulho, sem o silêncio necessário para ouvir. Não aquele silêncio forçado, mas o que nasce quando finalmente deixamos Deus ocupar o centro. Foi isso que aquele evangelista entendeu. Para que o reino de Deus floresça, é preciso dar espaço. Por isso, ele parou de buscar os holofotes e passou a buscar os corações. Parou de medir o sucesso pelos aplausos e começou a se alegrar com cada alma que se rendia em lágrimas e fé. E assim, como quem rega discretamente uma árvore frondosa, ele viu aquela comunidade ser transformada, ramo por ramo, folha por folha. A última noite de pregação daquela jornada chegou. A praça estava cheia, mas não havia pressa. O céu estava limpo, o ar sereno. As pessoas sentiam que algo especial aconteceria. E aconteceu. Mas não foi um milagre de espetáculo. Foi uma confissão em voz alta de um homem que até então era apenas um espectador, mas que, tocado pela sinceridade do evangelho, caiu de joelhos e disse: "Cansei de fugir de mim mesmo. Hoje, quero ser encontrado por Deus." E naquele instante, a multidão silenciou. Não por espanto, mas por reverência. Todos sabiam. Aquilo era real. Aquilo era o céu tocando a terra. A pregação foi simples,
mas com palavras tão bem encaixadas que pareciam sussurradas pelo próprio Espírito. O evangelista encerrou dizendo: não ignorem o chamado. Ele vem como brisa, mas pode mover montanhas dentro de você. E então, sem música, sem pressa, ele apenas se ajoelhou, um a um. Os presentes o seguiram, não por emoção, mas por entrega. E naquele silêncio compartilhado, Deus falou como nunca antes. Agora, olhando para tudo o que aconteceu, você talvez perceba: esta não foi apenas uma história sobre uma cidade ou um evangelista. Foi sobre mim, foi sobre você. É sobre cada um que carrega o desejo secreto de viver algo mais profundo. Deus não se revela apenas nas multidões, mas também nos quartos escuros, nas lágrimas silenciosas, nos passos solitários. Quando nos calamos por dentro, Ele fala por inteiro. Se você chegou até aqui, permita-me te fazer um convite diferente. Não só se inscreva neste canal, claro, isso ajuda, e muito, mas se junte a esta comunidade com algo que só você pode trazer, sua história. Sim, conte nos comentários como Deus já te encontrou. Ou se ainda não encontrou, diga o que você busca. Aqui, cada história importa. Aqui, cada voz ecoa. Se este vídeo tocou seu coração, diga o que você aprendeu com ele. Compartilhe sua verdade, sua experiência. Vamos crescer juntos. Este canal não é feito apenas de palavras, mas de vidas que se encontram nos testemunhos, de corações que decidem mesmo em silêncio gritar: eu também quero viver isso. E se você sentiu algo diferente durante esta narrativa, não ignore. Pode ser o seu momento. Pode ser o chamado suave de Deus dizendo: é com você que quero falar agora. Por isso, inscreva-se. Sim, ative o sininho, claro. Mas acima de tudo, permita-se caminhar com a gente. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, até o silêncio carrega uma mensagem quando o coração está atento. Você é bem-vindo aqui, com suas dúvidas, suas quedas, suas vitórias, com tudo o que você é. Que a paz que excede todo entendimento invada sua casa. Que o sopro do Espírito continue a te guiar. E que esta comunidade cresça não apenas em número, mas em fé, em verdade e em amor. Nos encontramos nos próximos vídeos, nos próximos testemunhos, mas principalmente nos encontramos na fé.